A pior coisa que acontece é você não saber quem é o verdadeiro inimigo. A pior coisa numa guerra é você não saber quem é o seu inimigo. Porque se o seu amigo ou alguém que você não tem como inimigo está dando tiro em você, você não vai saber e você vai ser pego de surpresa. É o que acontece com essa questão do problema cardiovascular, o infarto agudo do miocárdio. A imensa maioria dos cardiologistas não conhecem o verdadeiro inimigo. É sobre esse assunto que a gente vai falar aqui nesse vídeo que está começando agora. Mas seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Marco Menelau, sou médico, pesquisador, e nós vamos falar sobre 2 alimentos que entopem as artérias. E não é aquilo que você está pensando, não. Não é o bacon, não é a carne, não é a gordura, não é o colesterol, não é não. E você vai saber quem é esse verdadeiro inimigo. Agora, o verdadeiro culpado das artérias ficarem entupidas. E sabendo quem é o verdadeiro inimigo, vai ser muito mais fácil você curar o problema, você evitar o problema. Porque existe uma frase muito antiga que dizia assim: inimigo descoberto é inimigo vencido. Eu escutei muito isso quando era pequeno. Inimigo descoberto é inimigo vencido. Porque o pior inimigo é aquele que dorme na sua casa. É o seu amigo. Amigo. Tá? O pior inimigo é a estatina, para quem está com problema cardiovascular. Porque parece que é amigo, mas é teu inimigo. Está piorando a tua situação. E você que está aqui me escutando agora, escreve aí nos comentários, não deixa de escrever. Escreve aí nos comentários o nome da tua cidade e o nome do teu estado. Porque aí a gente vai conhecer esse Brasilzão todo aqui que está nos escutando, tá? Bem, gente, é o seguinte. São 2 alimentos que a gente não poderia nem chamar de alimento. E o pior de tudo é que esses alimentos estão praticamente em todos os produtos industrializados. Todos. Porque são excelentes conservantes. Ora, é muito interessante para a indústria alimentícia ter dentro do produto dela, seja lá o que for, salgado, doce, algo que conserva o produto mais tempo. Tá? Agora, vamos aos fatos. No século passado, existia um camarada chamado Ansel Keys, que era um nutricionista, e prestou um desserviço tremendo para toda a história da humanidade. Ele fez um trabalho científico que depois ele confessou que foi vigarista, foi picareta. Ele perverteu os resultados. Ele manipulou o resultado do trabalho científico. E ele começou a relacionar uma maior quantidade de infartos e AVCs em populações que comiam mais gordura saturada. E isso ficou. Não teve mais jeito. Olha, não teve mais como retirar essa ideia e não tem como agora, no momento, retirar essa ideia da cabeça dos médicos. Para os cardiologistas, a imensa maioria no mundo inteiro, isso porque são totalmente dominados pela indústria de alimentos e de remédio, quem provoca infarto e AVC é o colesterol. E ponto, acabou. Agora, o cara que fuma e que tem 345 vezes mais chance de ter um infarto, eu queria que ele me explicasse qual é a relação entre o tabagismo, entre a nicotina e o colesterol. Só que ele me explicasse se é tanto colesterol assim o inimigo. E o pior de tudo é que eles vêm dizer que a placa de gordura que se forma, a placa de ateroma que se forma na parede da artéria, que vai crescendo e que entope a artéria, literalmente entope e não deixa o sangue passar mais, eles vêm dizer que essa placa é formada de colesterol. Pelo amor de Deus, gente. É uma placa de proteína e de gordura. Colesterol não é gordura. Colesterol é um álcool policíclico. Colesterol é um esteroide. É um lipídio, não é uma gordura. Então é muito absurdo, é muita coisa errada, equivocada. Então, quando você não conhece o inimigo, você literalmente está frito. E o inimigo não é a gordura. Pelo contrário, a gordura é extremamente saudável. É um dos alimentos mais saudáveis que existem. É o contrário do que você escuta dos médicos. Ora,
Essa pesquisa do Ansel Keys, o nome dele era Ansel Keys. Essa pesquisa dele, ele na década de 80, isso foi em 1950 e pouco, na década de 80, ele próprio admitiu que a pesquisa era equivocada, era errada. Mas daí para frente, meu amigo, o estrago já estava feito. E até hoje, os médicos repetem essa ladainha mentirosa, falsa, fake news, de que o colesterol é a causa do infarto. Colesterol alto é a causa do infarto. Colesterol alto é a causa do infarto. Se você baixar o colesterol, tomando estatina, vai prevenir o infarto. Isso é uma grande mentira. E se você come comidas ricas em colesterol, em gordura, você vai aumentar a chance de você formar a placa, porque vai ter mais gordura circulando no teu... Isso é uma baboseira que não tem tamanho. Isso é uma bobagem sem fim, gente. Em primeiro lugar, se você come gordura, não vai aumentar a gordura no teu corpo, não. É comendo outra coisa que aumenta a gordura. Eu vou falar daqui a pouco. O verdadeiro inimigo, ele está lá quietinho no canto dele, fazendo a maldade dele e ninguém mexe com ele. Ninguém está prendendo ele, ninguém está combatendo ele. Isso aqui é o pior. O verdadeiro inimigo parece amigo. Aliás, é sempre assim, né? Os amigos, eles são os piores que tem. Aqueles filmes em que o amigo é que trai o cara, né? O amigo é que vende o cara, que dedura ele, que pega a mulher dele, né? Isso é muito comum em filme. O melhor amigo pega logo a mulher dele, né? Quando ele está viajando. Se a mulher for muito bonita, quando o cara viaja, o melhor amigo vai lá e pega a mulher do cara, né? É uma coisa terrível. Então, esse negócio de amigo tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, o que te parece amigo não é amigo, né? Pode ser seu inimigo. E a pior coisa é dormir com o inimigo dentro de casa, fingindo que é teu amigo. E não saber quem é o inimigo certo. Por isso que inimigo descoberto é inimigo vencido. Porque quando você sabe que o cara é inimigo, você vai combater ele, né? Então, presta bem atenção. Qual é o verdadeiro inimigo que causa infartos e AVCs? Não é a gordura. Então você pode comer sua picanha, sua gordura, entendeu? A vontade, a sua gordura saturada sem problema nenhum. Porque quem come gordura saturada não aumenta o colesterol. Em primeiro lugar, isso é uma grande mentira, essa história de dizer que você vai comer mais gordura saturada, o teu colesterol vai aumentar. Isso já está comprovado cientificamente. Eu fiz um vídeo essa semana sobre isso, inclusive. Não vai aumentar o teu colesterol, tem nada a ver. Nada a ver. E não vai aumentar a chance de você ter infarto também, não tem nada a ver. Agora, quem é o verdadeiro inimigo? O açúcar. Ele sim é o verdadeiro inimigo, o açúcar. E a gordura vegetal. E aí é onde entra o falso amigo. Tem médico hoje que ainda fala, isso é um absurdo, é porque você não estuda nada. O cara realmente tem a capacidade de não estudar. E o pior é que isso é inadmissível e imperdoável com a internet, com o chat GPT. Pelo amor de Deus. Isso é inadmissível com um Google acadêmico. O camarada não ser capaz de pegar com o celular dele, com um clique, ter acesso à informação. Então, isso não se justifica, é imperdoável isso. Que a pessoa continue repetindo a bobagem que o outro falou para ele há 20 anos atrás. De que é melhor para o camarada comer gordura vegetal, hidrogenada, óleo refinado, óleo de soja, girassol, margarina, do que comer uma picanha gordurosa. Então esse aqui é o grande mal, sabe? Eu escutei isso de um colega médico cardiologista. Em 2013, eu me lembro muito bem, no plantão, eu escutei essa bobagem que ele falou. Então, quando você substitui a gordura saturada pela gordura artificial falsa, que é a gordura trans da margarina e do óleo refinado, aumenta a chance de você ter mais infartos. Por isso que a quantidade de infartos não para no mundo, só faz aumentar. A despeito dessas dietas maravilhosas que eles sugerem e também, a despeito de toda a propaganda que eles fazem com a estatina, que não funciona, que não tem efeito, não vai melhorar, porque é mentira. Ora, uma mentira não funciona. A coisa só funciona quando é verdade, né? Fui ontem no cardio, fala Andressa aqui. Andressa Manuel está dizendo aqui. Fui ontem no cardio, me passou simvastatina, com colesterol em 215. Disse que era para tomar para o resto da vida. Isso é uma coisa muito legal.
Tomar pro resto da vida esse remédio que vai destruir tua saúde. Baixando artificialmente o colesterol, baixando a coenzima Q10. Ele não está nem aí para a coenzima Q10 também, não sabe nem o que é. E a importância que tem. Vai arruinar todos os teus hormônios, vai envelhecer você mais rápido, vai acabar com o teu cérebro, porque o cérebro é constituído de colesterol, vai baixar a tua vitamina D, vai destruir o teu estradiol, tua progesterona, que são feitos a partir de colesterol, tudo em nome de baixar o colesterol, porque tem a ideia que um camarada que é vigarista, que ele mesmo admitiu no século passado, um tal de Ansel Keys, que falou que o colesterol causava infarto. Então, é uma coisa louca demais, meu Deus do céu. Então, gente, presta bem atenção. O verdadeiro inimigo é o açúcar e a gordura trans. Eles dois são os verdadeiros inimigos. E o pior, em todos os alimentos industrializados tem esses dois elementos. Todos. Você pega um biscoito recheado, é margarina pura e açúcar puro. Então, as crianças já estão infartando. Eu soube de uma criança que infartou. Criança com infarto do miocárdio. Você vê o ponto que está chegando de absurdo. Vai passar estatina também para criança? Teve um médico maluco aí que se empolgou tanto com o dinheiro que eu acho que a indústria farmacêutica deu para ele, que ele sugeriu, e foi sério, viu? Que se colocasse estatina na água de bebê da torneira americana para baixar o colesterol de todo mundo, e com isso ia baixar o infarto. Baixa mesmo. Eu vi uma senhora de 81 anos que morreu, de 78 anos, que infartou, né, uma conhecida aqui, tomando estatina, tem um infarto fulminante, né? Eu vi uma que tomava estatina há 12 anos, com colesterol de 150, uma porcaria, ruim, porque colesterol para mim de 150 é ruim. Infartou na academia, colocou 2 pontos de safena, chegou para o médico e perguntou: o senhor está me passando esse remédio há 11 anos, por que eu infartei? Por que eu infartei? Porque o médico não sabe a causa da doença, ele estava atacando o inimigo errado. O inimigo não é o colesterol. O inimigo é a comida que está na tua mesa. O inimigo é aquele pãozinho doce. Aquele pãozinho doce inocente, que parece inocente. É aquele óleozinho bem baratinho que você compra, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola. É aquele o inimigo. A margarinazinha que faz aquela propaganda na televisão com todo mundo feliz de manhã cedo tomando café, com aquela torradinha passando a margarina bem gostosinha ali. É aquilo ali que vai te matar, que vai acabar com tua saúde, que vai destruir tuas artérias. Eu presenciei isso. Essa história eu vou contar para você agora. Eu presenciei, não foi ninguém não. Eu presenciei. Eu estava no hospital de plantão em 2015 e tinha um paciente que tinha 27 anos de idade na UTI. Eu estava evoluindo o caso dele. Ele estava todo cheio de placa de ateroma em todo o corpo. Ele teve um infarto e AVC, infarto na perna, infarto no cérebro, na perna e no coração. Estava internado em estado gravíssimo. Ele teve um AVC grande, uma placa grande nas artérias do cérebro, um AVC isquêmico, por uma obstrução, por placa de gordura nas artérias. Teve um infarto do miocárdio. E aí eu fui conversar com a família dele para contar o caso dele. A irmã dele chegou para mim. E eu disse: o seu irmão, coisa e tal, pererei. Eu fiz uma pergunta para ele. Assim, para ela. Ele come margarina? Doutor, o senhor fez a pergunta certa. Ele não come ele não come pão com margarina, não. Ele come margarina com pão. Olha aí. O camarada consumia uma margarina por dia, um pote de margarina por dia. Infartou com 27 anos. Não infartou, não. Ele infartou generalizado. Agora, ninguém fala isso. O colesterol... A margarina não aumenta colesterol, não, porque não tem nem colesterol. O colesterol só tem produtos de origem animal. Margarina não tem colesterol. Não é verdade? Então, gente, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. São os dois inimigos que trabalham juntos, o açúcar e a margarina. E por que ele se forma essa placa?
Aí vou explicar aqui bem rápido para vocês. A artéria carrega sangue numa velocidade muito grande e numa pressão muito grande. Então a parede dela precisa ser mais grossa do que a veia. É um cano com a parede mais grossa, porque o sangue lá passa com a pressão maior. Se você tiver uma parte da parede que está rachando, que está fraca ali, o sangue pode romper, pode estourar. É isso que acontece no AVC hemorrágico, no aneurisma. Não é? Pronto. O que é que acontece? Todas essas substâncias tóxicas, todas em conjunto, e principalmente o açúcar e a margarina, agridem essa parede das artérias, essa mucosa íntima da artéria, que chama-se endotélio vascular. Ele é agredido pela gordura trans, que é um tóxico. Margarina não é comida, é tóxico. E vai agredindo ali. O que agride, inflama. O que agride, destrói. Então, ocorrem danos na parede da artéria. Tem outros fatores aí no meio. Mas a artéria começa a inflamar. Ela inflama. Fica inflamada. No que ela inflama, o corpo percebe que tem uma coisa errada ali. Ele não pode deixar aquela artéria romper. Aí ele forma uma placa feita de proteína. Ele usa o LDL, o VLDL, a lipoproteína A, que são proteínas, e junto com gordura formam como se fosse um band-aid, uma fita adesiva que vai prender ali para evitar que aquela rachadura rompa. Esse band-aid, esse emplastro, chama-se placa de ateroma. No começo ela é bem-vinda, porque essa placa aí vai evitar que a artéria se rompa. É ótimo, melhor do que romper. Ah, meu amigo. Mas o problema é que isso continua, a agressão continua, e essa placa vai aumentando ao longo de anos, até décadas até. Essa placa começa a ser formada com 15 anos de idade, com 20 e vai terminar infartando o cara com 60. A margarina que ele come lá, agora, um pacote de biscoito recheado infarta você. Esse é o inimigo. Eu soube de uma pessoa, um homem, que ele era jornalista e fazia até propaganda de biscoitinho recheado. Ele teve um AVC de tanto comer esse biscoito. Entende como é que é? Então, é o açúcar. O açúcar, o que é que acontece com o açúcar? O açúcar é glicose em excesso. Glicose em excesso é tóxica, inflama, e vai inflamar e vai agredir a parede da artéria também. Então esse é o inimigo, não é o colesterol. Então você não tem que tomar estatina para baixar colesterol, tem que parar de comer açúcar. Tem que parar de comer margarina, óleo refinado. É difícil, porque você tira da sua casa, mas você vai num restaurante comer, hoje, agora no self-service, toda aquela comida foi feita com margarina. O sorvete é margarina pura. Biscoito recheado é margarina pura. Biscoito creme cracker é margarina pura. Agora eu faço uma pergunta a você. Águida Silva. Plástico queima? Ele é inflamável? Plástico queima? Respondam aí. Sim, plástico queima. Não é? Teve um médico aí, que inclusive foi meu colega de turma, né, que fez um vídeo na internet. Ele tem um canal muito bom, inclusive, por sinal. Assista o canal dele, Dayan. Ele pegou uma bolacha, creme cracker, espetou assim e colocou no fogo do fogão assim. A bolacha pegou fogo, parecia um plástico. Por quê? A margarina falta só uma molécula para ela virar plástico. Margarina é quase plástico. Não é comida, é quase plástico. É quase um polímero plástico. Tá? Ok? E queima, porque é inflamável. Então, gordura boa, gente, é óleo de coco, é gordura saturada que é boa, é o contrário do que eles dizem. Banha de porco, óleo de coco, o azeite de oliva extra virgem, o óleo de abacate, o óleo de gergelim, o azeite de oliva extra virgem, a manteiga ghee, é ouro puro, é o melhor óleo que existe. É a melhor gordura que existe é a manteiga ghee, é um espetáculo. A manteiga ghee, que não tem nem lactose nem caseína. É a gordura pura, tá? Dr. Dayan foi meu colega de turma. Um grande médico, excelente youtuber aí, tem um canal maravilhoso, excelente, tá? Então, gente, a questão é exatamente essa. Eles não sabem quem é o inimigo, tem o inocente como inimigo, que é o colesterol, e a bronca tá feita.
E o verdadeiro inimigo não é atacado. Você continua comendo açúcar, continua comendo o biscoitinho cheio de margarina, você continua comendo margarina achando que está fazendo um grande negócio, que está tirando gordura saturada. E fica com medo de tomar óleo de coco, porque o óleo de coco tem gordura saturada. E tem médico que ainda acredita piamente que o óleo de coco tem colesterol, viu? Ele não passou 10 minutos estudando nutrição para saber que colesterol só existe em animais. Colesterol é uma substância química que só existe em seres vivos animais. Os vegetais do reino vegetal não existe colesterol. Entendeu? Isso é um fato inexorável. O reino vegetal não possui colesterol. Então, óleo de coco vem de onde? De algum animal ou vem do reino vegetal? Óleo de coco não tem colesterol. Óleo de coco tem gordura saturada. Colesterol não é gordura. Então, gente, esse pessoal está precisando estudar. Estudem. Médicos que estiverem me escutando, vão estudar. Porque o médico que não estuda é negligente. Tá bom? Tem um médico falando que uma lipoproteína A, isso é uma coisa antiga, a lipoproteína A eu conheço há muito tempo. A lipoproteína A é uma das proteínas que fazem esse emplastro, que prendem aí, que fecham a artéria que está querendo sangrar. Tá? E a lipoproteína A, ela é, como é que chama, maior, não tem nada a ver com genética, isso é tudo mentira, isso tem a ver com o consumo de glúten. A lipoproteína A aumenta quando a pessoa consome muito glúten. Isso aí no livro Barriga de Trigo, o autor fala disso há 20 anos atrás já. Então, esse cara está atrasado. A lipo-A, ela aumenta, não tem nada a ver com genética, tá? Não tem nada a ver com colesterol, nada a ver com isso. E ela é uma das lipoproteínas que está ali presente, que transporta lipídios, igual a HDL, LDL, etc. E ela é usada para fazer esse emplastro. Esse band-aid para fechar a artéria para ela não romper. Quando você consome mais vitamina C e fica em dia com vitamina C, melhora. Tá? Alessandra Gama, verdade, precisa estudar muito. Médico precisa estudar mais do que muito. Médico precisa estudar mais do que muito. E se não estudar, está errando. É erro médico. É negligente. Está pecando. Entendeu? Eu estudo todos os dias e aprendo todos os dias coisas novas que eu não sabia. Tá? Então, com o chat GPT, por favor, não tem desculpa, né? É preguiça mesmo. Fátima Caetano. Doutor, o que comer no lugar da margarina, açúcar e café? Como fica? Me dê dicas para substituir. Bem, em primeiro lugar, Fátima, isso aí que você falou agora não é alimento. São drogas. Né? Margarina, açúcar e café são drogas, não são alimentos. São venenos. Então, não tem que ser substituído, não. Tu tem que parar de comer comida que não é comida e comer comida de verdade. Olha, existe o açúcar de coco, que é natural e que é alimento. Tem o mel de abelha, ele tem muita glicose, mas é um alimento. E tem a manteiga ghee, que é a manteiga especial, que pode substituir perfeitamente a margarina, né? Aí que você acha que é alguma coisa boa, né? Oi, pessoal, eu estou interrompendo a live agora para falar sobre um assunto muito importante. Você que está com mais de 40, 50 anos precisa fazer a prevenção cardiovascular. Esse curso é um curso maravilhoso. É o curso de prevenção cardiovascular. Nesse curso você vai compreender quais são as verdadeiras causas das doenças cardíacas. Qual é a verdadeira causa do infarto, do AVC. Por que as pessoas estão tendo tanto AVC hoje em dia? E nesse curso maravilhoso, que é o curso de prevenção cardiovascular, você vai entender como você pode prevenir de verdade essas doenças cardiovasculares. E é esse o propósito do curso. É um curso maravilhoso, onde você vai entender, em primeiro lugar, que o colesterol não é a causa de infartos e AVCs. Você vai entender quais são as causas verdadeiras. São muitas. Que inflamam tuas artérias, que intoxicam tuas artérias e que estão provocando a formação dessas placas de gordura
que terminam levando você a ter um AVC, um infarto do coração. A gente vai entender como você pode fazer para prevenir isso aí. Esse curso, gente, é um curso muito mais de prevenção do que qualquer coisa. Quando você está realmente com algum problema cardiovascular, com um infarto ou com um AVC, tem que ir para o hospital, tem que colocar um stent, tem que fazer realmente um atendimento na emergência. Esse curso não se propõe a tratar quem está com infarto ou quem está com AVC. Esse curso se propõe a prevenir. Então, é um curso onde você vai aprender sobre alimentos funcionais que vão ajudar o teu coração a funcionar melhor e vão prevenir infartos e AVCs. Você vai aprender sobre a reeducação alimentar, que é fundamental para isso. Quais são as comidas que você tem que tirar para você evitar infarto? Quais são os alimentos que estão provocando infarto? Isso tudo você vai aprender nesse curso maravilhoso. É um curso 100% online e está numa promoção super especial. Tá? Aqui embaixo da tela você vai ver o link para você fazer o curso. Então você vai entender quais são os alimentos que provocam a formação das placas e os alimentos que inibem e retardam e revertem a formação das placas. É um curso fantástico, um curso completo. Eu te espero lá. Vou ficar muito feliz em que você seja meu aluno, vou ficar muito feliz em ser o seu professor. Tá? Aqui embaixo da tela e no chat também, aí no chat ao vivo, você vai ver o link para você fazer esse curso, tá numa promoção maravilhosa, bem baratinho, tá? Eu te aguardo lá, um beijo no coração e até a próxima.